Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus, porque Ele ressuscitou, porque Ele cumpriu o seu papel, porque Ele não abdicou do sofrimento em prol de mim e de você, em prol da glória do Senhor. Por causa dele, nós temos vida e vida em abundância. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Vestes Novas. Vestes novas nos dão a impressão de limpeza, novidade, ou mesmo de um novo tempo. A crendice popular diz que quando você inicia o ano novo, você precisa comprar uma veste nova, branca, que isso, de uma forma mística, vai te dar um ano de paz. E isso é apenas uma tentativa de fugir, de se livrar da soberania de Deus. É como se algo pudesse acontecer à parte da soberania de Deus, e nós sabemos que isso não acontece. Os fariseus tentaram fazer isso quando eles foram a João Batista e quiseram que João Batista os batizasse, mas sem nenhum pensamento de arrependimento e simplesmente com o objetivo de cumprir apenas mais uma tarefa. As vestes novas que devem ser buscadas são as vestes espirituais e não as que se corrompem com o tempo. O texto que meditamos na semana passada e que vai ser meditado nesta também está em Efésios capítulo 4, versos 20 a 24. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios. Como a palavra de hoje é a finalização da palavra de ontem, da semana passada, então nós vamos fazer um início diferente. Efésios capítulo 4, 17 em diante. Aproveito para pedir que depois do culto, quando você for embora, você pegue os copos d'água, os panos que foram usados e vocês recolham, não deixa espalhado. A gente tem tido que chegar mais cedo para recolher os copos que ficam jogados aí, tá? Eu sei que você não faz isso na sua casa e na casa do Senhor também, que não deve ser feito. Efésios capítulo 4, versos 17 em diante. Vamos ficar de pé? Helena, por gentileza. Em reverência à palavra de Deus. Efésios 4, 17 em diante diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e neles fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Palavra do Senhor, amém? Amém. Louvamos, Senhor, a Ti pela leitura da Tua palavra, que transcende, Pai querido, séculos e milênios, e antes que houvesse tempo, já existia, através da figura de Jesus Cristo. Agradecemos porque esta palavra, Pai querido, passa pela mão de muitos homens, ao redor da história, Pai querido, e com sangue, nós temos, Pai, não só o sangue do Cordeiro, mas o sangue daqueles que ousaram traduzir a Tua palavra, transcrever a Tua palavra, disponibilizar a Tua palavra, e nós somos alcançados por ela.
Queremos, Pai, entrar na Tua presença pedindo que o Senhor nos abençoe com o espírito de entendimento. Que o Teu Espírito Santo seja sobre nós. Não seja apenas um encontro, não seja apenas um programa, mas seja, Pai, um tempo na Tua presença. Que venha nos nortear, Pai querido, nessa semana que se inicia. Coloca a minha vida na Tua presença, Pai, pedindo a Ti que o Senhor me capacite a trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Dando continuidade à palavra da semana passada, que eram vestes novas, continua sendo o texto vestes novas, número 2. O texto que vamos meditar, como eu já disse, Efésios 4, de 20 a 24, que diz: mas não fostes assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências, desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Achei por bem fazer um breve resumo do 17 em diante, para a gente poder fechar esse bloco do verso 20 do 17 até o 24. Em Efésios capítulo 4, do 17 ao 19, nós meditamos sobre a diferença, sobre o contraste entre os ímpios e os pagãos. E a grande pergunta para você, que eu já lanço agora no início, é: as pessoas, elas veem diferença em você do tempo que você era do mundo e a hora que você é cristão? Você, quando olha no espelho, você vê diferença entre o que você era ou o que você é? Como que você era no ano passado? Como você era mês passado? Você tem crescido em estatura e graça? A grande pegada da palavra de Deus é essa: nós temos evoluído, nós temos crescido. Em Efésios 4, 17 a 19, ele veio falando sobre essa diferença, esse contraste. Há diferença. Há diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Tem que haver diferença na sua vida. Você está conosco nesta igreja. Os crentes, eles tinham aprendido Cristo, tinham ouvido dele, tinham sido instruídos nele, tudo de acordo com a verdade que está em Jesus. Romanos 12, 2 fala que nós temos que estar sempre preocupados com a renovação da nossa mente. Falamos bastante hoje pela manhã sobre este contexto da renovação da nossa mente, que é a mudança das vestes. Mudança de veste tem a ver com mudança de comportamento. E a mudança de comportamento, ela só ocorre verdadeiramente se você entendeu aquilo que nós falamos. O que a palavra de Deus diz: primeiro você ouve, depois você entende, e então você pratica. As Escrituras dão testemunho do poder da ignorância e do erro em causarem a corrupção e do poder da verdade para libertar, enobrecer e refinar. A ignorância da palavra de Deus leva você para a morte, leva para práticas pecaminosas, leva você para longe de Deus. O que é importante, o que não é importante? Como que eu posso me livrar das dificuldades, se não através da palavra de Deus? Essa palavra que liberta. Falamos também hoje pela manhã a condição de que nós vivíamos numa casa de escravidão e sob o domínio do pecado, e a partir do momento em que Jesus Cristo ressuscitou, como foi cantado, os grilhões, as algemas que nos prendiam, elas foram quebradas. Você é livre para adorar ao Senhor. Mas entre você ser livre e você tomar posse dessa liberdade e agir, há uma diferença muito grande. E nós temos visto muitos cristãos amarrados e presos ainda. Já contei isso para vocês. Quando teve a libertação dos escravos, quando foi promulgada a Lei Áurea no Brasil, muitos escravos que haviam nascido dentro do cativeiro, eles não sabiam, mesmo com as portas abertas, que eles podiam sair. E muitos de nós, cristãos, nós agimos desta maneira. Nós agimos como se ainda vivêssemos sob o domínio da servidão, o que é uma mentira. Por isso que a palavra de Deus, ela tem a capacidade de nos libertar, a capacidade de enobrecer e refinar. Refinar é trazer cada vez mais puro
Em contraste com o açúcar refinado, que é a pior droga que você pode consumir, nós temos que nos refinar dentro do nosso cristianismo. A origem da vida pagã é devido à dureza dos corações ímpios, porque eles não conhecem a Cristo. Eles não conhecem a palavra. O ato de você agir ou deixar de agir, fazer ou não fazer, demanda se você está a par daquilo que pode ser feito ou não. Se você conhece as consequências de você agir de um jeito ou de outro. E nós temos que estar a par disso, porque nós estamos falando da nossa vida. Nós temos que saber tomar as decisões de uma maneira muito pautada nas Escrituras, para que a gente não venha se arrepender. Ou possa colocar a culpa no governo, no diabo, nos pais, em quem quer que seja. Helena, sentada, por favor. Sentada, por favor. A origem da vida pagã é devido à dureza dos corações ímpios. E aí nós falamos um pouco sobre, no final do culto passado, sobre a vida cristã. Em contraste com a dureza das trevas, nós temos a temeridade dos cristãos. Paulo apresenta um processo inteiro de mudança. A mudança espiritual é um processo que se você para, você tem que voltar do começo. Lá em Apocalipse fala, vocês estão com o coração endurecido, vocês têm que voltar aonde vocês caíram e você tem que retomar sua caminhada dali. Você não é algo como um tabuleiro de jogo que você foi até um local, aí você foi jantar, foi tomar banho, você pode continuar dali, não. Você volta do começo. E quanto mais tempo você demanda para você voltar essa caminhada, mais difícil é. Mesma coisa dentro de exercício físico, treinamento, concurso público, o que quer que seja. Você define uma meta, se você abandona ela, você não consegue partir daquele ponto. Paulo apresenta 3 expressões que nós falamos na semana passada, que é aprender, ouvir e ser instruído. O próprio Cristo é a substância do ensino cristão. Nós temos que identificar Cristo em todas as coisas. Em todo texto lido, em toda meditação. Não é só ler um salmo por ler um salmo. Ai, que legal, eu li Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas como que você lida quando algo realmente falta a você? Você tem Ele como pastor? O próprio Cristo é a substância do ensino cristão. Nós devemos pregar o seu senhorio, o reino e o domínio da justiça que ele inaugurou e todas as exigências morais da nova vida. Como cristão, ou você se adequa ou você vai fazer outra coisa. Tem uma série que eu vejo lá no Netflix que eu não assisto, que eu não gosto daquilo, estava lá, ou casa ou vaza. Então aquele pessoal fica namorando 3 anos, 5 anos, 10 anos, e aí chega o ultimato, ou você faz ou vai embora. E a gente tem que entender que o nosso cristianismo ele tem que ser assim, ou você é cristão ou você não é. Ou você faz ou você não faz. O que mais tem aí fora são pessoas pregando a palavra, falando mentiras. 2 vezes a Rosângela, nessa semana, pegou e clicou lá, e um cara falando, e ele falou assim, não, a figura de uma pessoa que dá muita importância para a família, é uma pessoa que ela é totalmente bitolada, é uma pessoa que ela não vai prosperar nunca. E eu fiquei olhando e falei assim, esse cara se acha cristão? Quantas milhares de pessoas? Milhões de pessoas ouvindo aquela história? O que eu tenho é que falar com meu pai de vez em quando, com a minha mãe, eu não posso ter nenhum vínculo, porque eu tenho que crescer, eu tenho que prosperar, eu sou um novo elo. Não, isso não existe. Dia dos Pais não é só o dia de hoje. Dia dos Pais é uma vida, é relacionamento que você pode ter hoje e não ter mais. Cristo é Ele mesmo, mestre. Apesar de você ouvir as palavras da minha boca, você tem que identificar da minha boca, do meu falar, a voz do bom pastor. É Ele que fala, é Ele que instrui. Aonde você estiver, você tem que ouvir a voz do bom pastor. Você tem que ouvir a voz de Cristo, que é uma voz que conforta, mas que também confronta. É uma voz que bate, mas também assopra. É a voz do nosso Senhor. Eles, judeus, tinham sido instruídos nele, ou seja, Jesus Cristo, além de ser o ensinador, além de ser o ensino, ele também era o ambiente, porque ele, através da palavra de Deus, criou todas as coisas. O Senhor está em tudo. O Senhor, ele faz parte de todas as coisas. Quando Jesus Cristo é ao mesmo tempo o assunto, o objeto, o ambiente da instrução, nós podemos ter a confiança de que o que está sendo falado é sobre Jesus Cristo. Cuidado com o que você ouve.
Cuidado com as conversas que você tem. Nas conversas que você tem fora da igreja, se identifica a Cristo? Nas piadinhas, nas conversas, nas brincadeiras. Estava lá fora, aí o El foi lá e fez uma brincadeirinha com o Daniel, e eu falei assim, é a hora de fazer isso. Será que isso reflete o respeito e a adoração à figura do divino, do Altíssimo? Porque nós não estamos brincando aqui de cristianismo. Os dias são maus e uma hora você vai se deparar com o reto juiz. Como você vai se apresentar a ele? Quando a gente vai lendo o texto em Efésios 4, 20 e 24, você vê que primeiro ele fala, não foi assim que aprendestes a Cristo, e depois ele fala, segunda verdade, que é Jesus. E ele vem apresentando a figura de Cristo tanto como o divino, como o Messias, mas também como o homem. Aquele homem de dores que sabe o que é padecer. Isaías 53 fala sobre aquele homem que sofre e sabe o que é padecer. Uma coisa que reflete a minha vida e a sua vida. A vida nessa terra não é uma vida de abundância, não é uma vida de alegria e felicidade. Nós temos momentos de alegria e felicidade, mas a nossa vida nessa terra é uma vida de sofrimento. Hoje pela manhã o Moisés me perguntou, mas o deserto, ele faz parte do cristão? Faz. O pecado, ele faz parte do cristianismo? Faz. Porque se nós não identificarmos o pecado em nós, nós vamos continuar achando que está tudo certo e não está tudo certo. Nós temos a figura de um Jesus histórico em que só os mais ignorantes vão dizer que Jesus não existiu. A história relata, cultura pagã relata, filósofos gregos relatam a figura de Cristo. O Jesus histórico é ele mesmo a encarnação da verdade. João 14, 6. Abre aí por gentileza. João capítulo 14, verso 6. Diz assim, João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você tem que conhecer a Cristo. Você tem que conhecer esse Jesus que é homem, o que ele fez, mas você também tem que conhecer esse Jesus divino, esse Jesus milagroso, esse Jesus poderoso. Mas o que é exatamente esta verdade que está em Jesus? Que verdade é essa? O que é a verdade? Quando ele estava diante de Pilatos, ele falava para Pilatos, discutindo sobre a autoridade, Pilatos olha para ele e fala assim, você sabe que eu tenho autoridade para te soltar? E ele olha para Pilatos e fala assim, nenhuma autoridade que você tem não veio de homem, mas veio dos céus. Se você soubesse a verdade, aí ele olha, a verdade? O que é a verdade? O que é essa verdade que ainda está em Jesus? Se as trevas pagãs levam à temida impureza, qual é a verdade que leva os cristãos à justiça? O que libera nós? Conhecimento, estudo e dedicação. Sim, você tem que trabalhar. Sim, você tem que estudar. Mas se você focar só nisso, você vai ser o mais infeliz dos homens, ser humano. Você pode trabalhar de sol a sol. Falava hoje pela manhã, abençoe a vida dos meus queridos que optaram por trabalhar no Dia dos Pais. Eu não tenho problema com isso. Mas será que precisa? Essa é a pergunta. Será que eu dependo de mim? Será que eu realmente acho que o meu labor num dia, ele é necessário para a minha provisão? Ou será que Deus está esperando apenas que a gente confie e se entregue a Ele? E com isso eu não estou falando mal ou falando bem, não é nada disso. Mas a nossa vida é uma vida que tem que ser repleta de pensamentos e meditações em relação às situações. Eu faço isso ou não faço? Lembro que acho que é 1 semana e meia, 2 semanas atrás, o André falou assim, não, porque eu tenho que ir lá resolver um negócio lá, não sei o quê, porque é um negócio bom. Aí a Vânia falou assim, poxa, não vai não, fica. Ele tinha a opção de ir lá ganhar dinheiro e tinha a opção de ficar com a família. E ele falou, vou ficar com a família. Se por livre e espontânea pressão ou não, ficou. Nós temos essas decisões a serem tomadas o tempo todo, todo o tempo. E isso vai mostrar o nosso grau de maturidade, o nosso grau de entrega ao Senhor ou não. Apreender a Cristo é compreender a nova criação que Ele tornou possível e a vida inteiramente nova que dela resulta.
É nada menos do que tirar a nossa velha humanidade como uma roupa podre e vestir como uma roupa nova, a nova humanidade que é criada na imagem de Deus. Quando eu estava lá em São Paulo e eu decidi abrir mão do meu negócio com a Rosângela, alugar minha casa, deixar os meus entes queridos e vir para Brasília, é uma decisão irracional. Por isso que na palavra de Deus diz que aquele que deixa pai e mãe e deixa as coisas deste mundo, mesmo nessa terra, serão abençoados. Então a minha confiança está nisso. A minha confiança é que eu estou com 56 anos, vou fazer daqui a uns anos 60, vou fazer 70, se Deus assim o permitir, e Deus ele continua no controle de todas as coisas. Se eu começar a achar que eu tenho que resolver a minha vida com as minhas forças e energias, eu tiro o foco principal, que é adorar a Deus através da meditação e do ensino sobre a sua vida. Tudo que eu faço, ele gira em torno de ministério. Eu não deixo nada a não ser através de ministério. Quando eu vou dar aula, é uma extensão da nossa igreja em outro local. Quando eu trabalho na faculdade, eu trabalho como uma extensão ministerial para alcançar vidas. Estou ministrando o rapaz da Austrália, talvez ele veja esse vídeo, ele já mandou a mensagem. Ele vai vir em setembro com a família dele, ele, a esposa dele e mais os 3 filhos, vai para o Uberlândia e fala: pastor, eu quero ir aí. E nós vamos poder ver realmente uma pessoa que é alcançada fora do Brasil pelo nosso ministério. E isso não depende de nós. Nós temos 30 pessoas na nossa igreja. Então, não depende de nós. Depende das decisões que nós tomamos. Quando que essa mudança acontece? O texto diz que os cristãos colossenses tomaram a decisão de mudar na ocasião da sua conversão. Quando você fala: eu quero Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, tem que haver uma mudança. Falei para a Rosângela: eu quero mudar alguma coisa da minha alimentação. E ela falou: faz isso, muda isso, tal. Eu tenho que tomar essa decisão e tenho que fazer. Não basta simplesmente eu ficar no blá 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 blá, não muda nada. Eu preciso mudar o meu jeito de agir. Ao nos despirmos da nossa velha natureza, no ato decisivo chamado conversão, somos convencidos a rejeitar todas as práticas que pertencem à velha vida, que agora nós temos que repudiar. Por isso que casais jovens que começam um namoro e falam assim: eu quero casar, a primeira coisa que eu falo é: sem sexo. Ou você quer casar ou você não quer. Você quer continuar a vida mundana? Continua a vida mundana. Faz a sua vida, mas não vem querer que eu assuma um problema que você está criando. E eu não estou chamando as crianças de problema, estou dizendo para você que é um problema a ser tratado. Ou você muda o seu comportamento, ou você continua na sua vida. Os verbos despojar-se e vestir não são novos mandamentos que o apóstolo Paulo dirige aos seus leitores, mas sim mandamentos antigos que ele está trazendo a eles à memória. Tudo o que eu falo, você já ouviu. Só que você não põe em prática. Aí Deus fala de novo. Fala de novo. É como nós temos falado com as crianças. E aí a gente olha e vê, sentadinha. O Alisson não conseguiu vir, o amarelinho lá deu pau, entendeu? A Júlia sentadinha. E isso é o que ensino. É colocar em prática aquilo que foi falado, aquilo que foi ensinado. É você tirar realmente a veste velha e você colocar nova. Mas não é para você guardar a velha no cabide para você usar de vez em quando, que é isso que nós fazemos. Você pega essa veste velha e deixa lá. Pode ser que eu queira. Pode ser que eu vá de novo usar. Vestir-se e despojar são mandamentos antigos. Esses mandamentos são a própria verdade em Jesus, que lhes fora ensinado e que tinham aprendido. O que ele tinha ensinado? Que tornar-se cristão envolve uma mudança radical. Conversão é mudança de comportamento. Não dá para você continuar nas suas redes sociais sendo a mesma pessoa que você era antes. Não dá para você gostar das mesmas coisas que você gostava antes. Não dá para você viver da mesma maneira que você vivia antes. Isso é um engano para você. É melhor que você abandone de vez o Evangelho, vá viver o mundo à vontade, porque no dia do juízo você vai para o inferno de um jeito ou do outro. Então, pelo menos, você vai ter a lembrança que você fez alguma coisa aqui que te trouxe alegria. Se não, é mudança de comportamento. Eu quero servir novamente ao Senhor. É você voltar onde você caiu e falar assim: eu quero mudança, eu quero uma transformação na minha vida.
O que ele tinha sido ensinado? Que o cristianismo envolve uma mudança radical, a verdadeira conversão. Envolve o repúdio do nosso próprio eu antigo, da nossa comunidade caída e a adoção de um novo eu ou da humanidade criada de novo. O que você pensa quando você lembra 10 anos atrás da sua vida? Poxa, legal, pô, que saudade, eu ia, fazia, tal. Às vezes a gente enche a boca para falar um tempo em que a gente era escravo e alega, parece que é uma satisfação que a gente tem de falar uma época em que nós éramos ímpios, numa época em que a gente andava escravo, dominado pelo pecado. A cada um desses dois, Paulo literalmente chama de um homem, o velho homem e o novo do homem. O velho homem é aquele que se despoja, aquele novo homem é aquele que se reveste. Aquilo que é chamado de velho, Paulo ele trata em outros lugares falando a respeito de si mesmo. Romanos 7,14. Romanos 7,14 diz assim: porque bem sabemos que a lei... Peraí, 7,14, não é 8. É isso mesmo. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, em todavia eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ele sabe da realidade dele e não acha que você é diferente. O apóstolo Paulo, abaixo de Cristo, é o que mais escreveu, é o que mais falou, é o que mais ensinou, era o mais capacitado. Ele olha para o espelho e vê: eu sou carnal. E você acha que você é espiritual? Nós temos que lutar. Falamos hoje bastante pela manhã sobre esforço, sobre você se esforçar. Assim, o nosso próprio eu anterior e o nosso novo eu devem estar em contrastes um com o outro. Assim como somos conclamados a despir da nossa natureza corrupta como uma roupa esfarrapada e suja, assim também se requer de nós que nos revistamos de uma nova natureza como uma veste de luz. Volto a perguntar o que eu perguntei no começo. Você olha no espelho e você vê a diferença? Mês passado, dia de ontem, como que você lida com as situações hoje em contraste com as situações que você lidava ontem? Em relação a finanças, em relação a emoções, como que você lida? Os retratos que Paulo pinta são dois homens equilibrados. E é uma balança, porque na mesma medida em que você é pagão de um lado, você tem que ser santo do outro. É uma luta constante. Gálatas 5 fala sobre essa luta da carne e do espírito. Nós temos que estar em uma luta constante. Você tem que estar analisando como num negócio. Um negócio você está olhando e fala assim: pô, esse negócio eu tenho que comprar mais disso, tenho que comprar mais daquilo, tenho que vender isso, tenho que fazer isso, tenho que acordar mais cedo, tenho que vender mais tarde, a minha rota tem que ser diferente. A mesma coisa tem que ser o cristianismo. Você tem que olhar para o seu cristianismo e falar assim: no que eu preciso melhorar? Pessoas que jogam videogame sabem que lá jogo de carrinho, por exemplo, você tem a habilidade tal, o pneu tal. Em que você precisa melhorar? Como é que está o carro seu? Ele precisa melhorar o motor? Ele precisa limpar o vidro? Ele precisa melhorar escapamento? Qualquer coisa que seja. Como que você precisa ser atualizado? O que você tem feito para se atualizar? O velho era corrupto no processo de se degenerar no caminho para a ruína ou para a destruição. O novo tem sido criado segundo Deus. O velho era dominado pelos desejos, pelas paixões não controladas. O novo foi criado para a justiça e retidão. Os desejos do velho eram do engano. A justiça do novo é a verdade. Desta maneira, a corrupção e a criação, a paixão e a santidade, o engano e a verdade, elas são colocadas um do lado do outro. Quando você olha para a palavra, você está conforme ou não conforme? Você se assemelha ao que Cristo manda fazer, ou você se assemelha a Esther do ano passado, Paulo da década passada? Como que você se apresenta a Deus? E entre esses dois contrastantes tipos de pessoa que despojamos e nos revestimos, coloca-se o verso 23 que fala: renoveis no vosso entendimento. Não é roupa. Não é o que você bebe ou o que você não bebe. Não é o que você come ou o que você não come.
Não é o que você fala ou o que você não fala, mas é o que tem aqui dentro do seu coração. Como que você age? Como que é esse espelho diante da sociedade para as pessoas? Quando as pessoas falam, olha, está chegando o Fagner, está chegando um homem de Deus. Ou não. Está chegando o Paulo, e lá vem aquele cara chato. Como que as pessoas te veem? Porque você pode até não atestar de como você está, mas as pessoas que estão à sua volta atestam. E eu já disse para vocês. Quando uma pessoa era nova convertida e ela passava por discipulado, ela era aprovada a ser cristão não pelo que ela falava, mas pelo que a esposa e os filhos falavam. E aí, como é que está o Gabriel? O Gabriel, ele está realmente fazendo aquilo? Ele está pondo em prática? Ou ele continua o mesmo? Ih, Paulo, continua a mesma coisa. Então não serve, não presta. As pessoas que estão à nossa volta estão aqui para dar testemunho do que nós somos, de como nós vivemos. Em todo esse ensino, o divino e o humano, eles estão em contraste. Ao mandar que troquemos a nossa velha humanidade por uma nova, Paulo não está dando a entender que, ao trocar, eu sou digno do céu. Você vai ser sempre pecador e sempre digno do inferno, sempre. Em qualquer momento da vida que Deus olhar para você, você não tem nada de bom a oferecer. Pastor, mas e o meu louvor? E os meus dízimos e ofertas? E a minha adoração? E o meu tempo na sua presença para Deus não é nada. Um Deus que está diante das hostes celestiais que cantam em louvo de uma maneira perfeita. Você acha que Ele vai olhar para seu canto afinado ou não e vai olhar e... Claro que nós temos que buscar excelência, mas será que Deus ele está preocupado com essas coisas básicas? Mesmo assim, Deus nos cria de novo em Cristo. Concordamos inteiramente com aquilo que Ele fez. Despojamos a nossa velha vida e nos revestimos da nova vida que Ele criou, abraçando-a, dando-lhe boas-vindas com alegria. Toda transformação, ela tem que ser uma transformação que gere em mim alegria. As pessoas, elas têm que ser vistas como alegres, como felizes. Estou passando uma luta de dificuldade, mas Deus está comigo. Ele é o bom pastor. Ele vai cair. Tudo isso tinha sido ensinado aos cristãos de Éfeso e do restante da Ásia, e eu tenho tentado ensinar isso para vocês. O que é viver em Cristo? Como é viver em Cristo? Eles tinham sido eficientemente fundamentados na natureza e nas consequências da nova criação e da nova vida. Fazia parte da verdade em Jesus que tinham aprendido. E o que você tem feito com isso? Nós temos, em algumas vezes, rodado em círculos, em cima dos mesmos ensinamentos, porque você continua se apresentando diante de Deus como uma pessoa que não está colocando em prática aquilo que você aprende. Nós temos um culto por semana, e esse culto por semana é para que você medite durante toda a sua semana como aplicar esses ensinamentos. Olhando de volta para os versículos do 20 ao 24, podemos talvez entender mais claramente que o apóstolo Paulo ele está levantando dois sólidos fundamentos em que a santidade cristã se apoia. Você tem que entender que a sua vida é como se fosse uma construção de um muro ou de uma edificação. Em que nível você está? Você ainda está nos fundamentos? Não há problema. Mas estabeleça bons fundamentos. Tenha fundamentos alicerçados na palavra de Deus. É a nossa nova criação que Ele nos deu uma nova mente. E a nossa nova mente que entende que a nossa criação nova tem as suas consequências. Visto ser ela uma nova criação conforme a santa imagem de Deus, envolveu para nós uma total rejeição da antiga condição de caídos. E não é o que muitas vezes eu vejo. Eu olho as mídias sociais de todo mundo. Eu acompanho vocês. E algumas vezes eu fico olhando e falo assim, será que essa pessoa realmente está na igreja e está ouvindo o que está sendo falado? Será? Será que em algum momento essa pessoa ela deixa de acompanhar as redes sociais para investir dentro do templo do Senhor? É aquele exercício, abrir o celular e olhar quanto tempo você está usando em cada aplicativo. Será que não é hora de você desinstalar alguma coisa dessas para não roubar o seu tempo? Não tenho tempo, pastor. A minha vida é uma correria. Quanto mais nós conseguimos benefícios tecnológicos, mais a vida está em correria. Mais a coisa atrasa, mais é difícil. Quanto tempo eu vou continuar tendo que falar que o horário do culto é o horário do culto? O horário do culto de domingo começa às 19 horas. Não é 19h15, 19h20, 19h30, não é 8 horas.
O culto de manhã, 9h30 da manhã, você tem que chegar 10 minutos antes. Qual é o sacrifício que você faz para não conseguir chegar nesse horário? Será que você realmente almeja estar no céu? Será que você almeja? Será que se um dia as portas estiverem fechadas para você no âmbito espiritual, você vai ficar para trás? Qual é a grande dificuldade de você sair para um compromisso no horário certo? É um reflexo do grau de importância que você dá em relação ao Senhor que você diz servir, mas você não serve. Porque se você servisse ao Senhor, você estaria chegando antes no horário e você não chega. Você está servindo a você ou ao homem. Você acha que todas as coisas são mais importantes, menos do que estar na casa do Senhor. Só o louvor, é só a abertura, é só o início do culto. O pastor nem leu a palavra. Você entende que eu tenho que continuar voltando a essa temática, e voltando a essa temática, e voltando a essa temática? Porque você não cresce? Você não entende dessa importância? O apóstolo Paulo, ele vem trazendo exatamente esse entendimento e fala, se vocês realmente tivessem conhecido a Cristo, vocês seriam diferentes. Mas mesmo assim, ele fala dessas duas raízes, que é uma nova mente e um novo entendimento, em que nós alicerçamos a nossa santidade em cima disso. Você alicerça a sua santidade em relação ao que você entende, o que você coloca em prática. Visto ser ela uma nova criação, conforme a santa imagem de Deus, e envolveu para nós uma total rejeição da nossa antiga condição de caídos. Eu era atrasado, mas eu não sou mais. Eu não tinha compromisso e agora eu tenho. O Alice, ele não veio hoje porque o carro dele quebrou. E eu fiquei pensando, quem eu posso passar para fazer a abertura do culto? E eu fiquei olhando e falei assim, eu vou chamar minha esposa, porque eu sei que ela vai chegar no horário. Porque se eu tivesse ligado para qualquer um de vocês, vocês não teriam chegado a tempo, não teriam feito. Não todos, entende? Então as oportunidades, elas acontecem, mas como lidar com isso? A nova criatura olha para a sua condição anterior e fala, eu repudio aquilo. Eu quero alicerçar o meu conhecimento e o meu crescimento para que eu possa passar a eternidade diante do meu Salvador. Paulo, no verso 25, ele fala, deixa a mentira, fala a verdade. Se realmente nós despojamos do velho eu de uma vez por todas, nós devemos mudar o nosso comportamento. O nosso novo comportamento deve ser completamente consistente com o tipo de pessoas que você diz ser. Você é cristão? Haja como cristão. Se vista como cristão. Fale como cristão. Viva como cristão. O tipo de roupa que você usa mostra o papel que você está desempenhando. Se você vai num casamento, você vai com uma roupa. Se você vai na praia, você vai com outra roupa. Se você vai num funeral, você vai com outra roupa. As roupas de muitas pessoas são determinadas pelo ofício. Soldados e marinheiros têm uniformes diferentes. Advogados, quando estão no âmbito do tribunal, vestem roupas diferentes. Pastores, quando estão diante da igreja, estão vestindo em roupa diferente. O Felipe passou lá em casa, eu não estava de terno e gravata. Eu não durmo de terno e gravata. Eu uso bermuda, eu uso pijama, fico sem camisa, entendeu? É normal. Aonde você está, você demanda a veste que você está usando. Se você é uma pessoa que está presa, você usa um uniforme de preso. Se você é solto, se você foi solto, você tem que usar uma roupa como de um solto. Quando o soldado deixa o exército, ele se torna um civil, ele tira o uniforme e veste a paisana. Exatamente assim, visto que por uma nova criação tiramos a velha humanidade e vestimos a nova, devemos também deixar de lado os velhos padrões e adotar os novos. No que você precisa mudar? Não precisa eu falar, você conhece a sua vida. Olhe no espelho e veja e fale assim, o que você precisa mudar? Fale com você. Deus, me dá capacitação para mudar. Me dá capacitação para ser uma pessoa diferente. Me ajuda, Pai. Levanta pessoas para me auxiliar. Os meus aconselhamentos, em especial, fora do âmbito da nossa igreja, são pessoas que têm tremendos problemas gravíssimos, e a pessoa fala assim, eu quero mudar a minha vida. Liguei para a moça lá,
que ela também, estou fazendo com ela aconselhamento, e ela falou assim, pastor, eu falei assim, como que está a sua casa? E ela falou assim, ô pastor, eu tenho um novo marido. Eu tenho um homem que só toma decisões após Deus falar com ele. Eu tenho um homem que ora, eu tenho um homem que lê a palavra com os meus filhos. É um novo homem. Pode-se dizer o mesmo de você? Diante de Deus, você olhando para o espelho. Não é vestes. Não é se você come ou não come, bebe ou não bebe, se veste de um jeito ou de outro. Interiormente, o que rege o seu coração? O seu velho homem ou o seu novo homem? Ou você deixa a roupa de cristão no armário para ser usada no domingo? Nas quartas-feiras nós temos tido uma surpresa. Apesar de você estar sempre ocupado, sempre com demandas, o Senhor está levantando pessoas. Semana passada e essa semana o Pedro orou conosco. O Pedro, de 13 anos, 14 anos, o papel que você como adulto não está fazendo, ele está fazendo. Ai pastor, mas é tanta correria. Continue na sua correria. No dia que tocar a trombeta, pode ser que você continue na correria. Deus vai honrar você. Se é isso que você quer, continue na mesma pegada, continue na mesma toada. Uma nova criação reflete uma nova humanidade. Nós devemos deixar de lado os velhos padrões e adotar os novos. Nosso novo papel envolverá novas roupas. Nossa vida, uma nova vida. O nosso jeito de viver, um novo jeito de viver. E é uma coisa que você tem que pensar e decidir. Eu sou cristão ou não sou cristão? Se você não é cristão, você pode continuar frequentando a nossa igreja. Não há problema nenhum. Mas pode ser que um dia você chegue aqui e não tenha ninguém. Porque a verdadeira igreja do Senhor subiu e você ficou na sua correria. Feche seus olhos. Ó meu Senhor, perdoa-me por servir-te de maneira pecaminosa, gloriando-me em minha própria força, ministrando aos necessitados de maneira forçosa, aceitando o aplauso alheio, confiando presunçosamente na graça e afeição espiritual, tendo uma fé que se apoia em mim e não em Cristo, não somente nele, tendo outra base para estar de pé além de ti, fazendo assim da carne a minha confiança. Ajuda-me a ver que é a fé estimulada pela graça que faz a obra, que a fé traz o homem para mais perto de ti, elevando-o da condição de mero homem, que age sobre a alma quando assim elevada e erguida de si mesma, que a fé se centra em ti como Deus Todo-Poderoso, suficiente, Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus eficiente, de forma indireta como em teus mandamentos e promessas, de forma direta em todo o poder secreto que a fé enxerga e conhece, como estando em ti, de forma abundante, com efeito onipotente na revelação da sua vontade. Se não possuo tal fé, nada sou diante do Senhor. É meu dever pôr o Senhor acima de todos os outros, em meus olhos e em minha mente, mas meu pecado é colocar-me acima de ti. Senhor, este é o mal principal do pecado, que surge de cada infração da tua lei, do desprezo por tua pessoa, do menosprezar a ti e a tua glória, de preferir outras coisas antes de ti, de preferir fazer a minha vontade ao invés de ser obediente ao Senhor. Ajuda-me, Senhor, a detestar a mim mesmo em comparação a ti e a me manter em uma fé que trabalha por amor e serve pela graça. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.